No último século da Terra-média, nas profundezas das Montanhas Cinzentas, o terrível dragão Smaug despertava do seu sono em busca de ouro e destruição. Os rumores sobre a vasta riqueza acumulada pelos anões de Ereborn ecoavam pelas montanhas, despertando nele uma ganância insaciável pela magnífica fortuna dos anões. O maior e mais poderoso dragão que já existiu durante a Terceira Era voou em direção à Montanha Solitária com um único objetivo em sua mente: morte. O momento que marcaria Smaug na história da Terra-média veio muitos anos após o seu nascimento, embora nós não sabemos exatamente quando ele nasceu. Em 2770 da Terceira Era, Smaug atacou o reino de Ereborn e tomou a Montanha Solitária para si. Smaug havia chegado. Naquela época, Ereborn era um próspero reino anão e tinha ficado conhecido por suas vastas riquezas em ouro e joias. E a fama dessas riquezas se espalhou e atraiu Smaug como um imã. Smaug chegou durante a noite e, como um furacão, ele atacou Ereborn, pegando todos de surpresa. Ele destruiu a cidade do vale aos pés da montanha e massacrou muitos anões e homens. Depois desse ataque, Smaug voltou a sua atenção para a Montanha Solitária, matando quem se atrevesse a cruzar o seu caminho. Então ele se estabeleceu na câmara mais profunda, onde os anões guardavam o seu tesouro. E lá, Smaug adormeceu. O rei anão Tror e o seu filho Thrain conseguiram escapar desse ataque de Smaug e fugiram por uma porta secreta no fundo da montanha. E Thorin, que tinha apenas 24 anos na época, não estava presente durante o ataque e também conseguiu escapar. Smaug se apropriou da montanha e do tesouro dos anões, e a região de Ereborn, devastada pelo dragão, passou a ser conhecida como a Desolação de Smaug. Os anões de Ereborn vaguearam pelas terras selvagens. Um povo poderoso, agora derrotado. Por mais de 170 anos, Smaug permaneceu próximo do seu tesouro roubado e saía apenas para buscar alimento. Ele saía pelo grande portão da montanha e ia até Dale para se alimentar dos habitantes dali. Esse período resultou em um fenômeno conhecido como a Doença do Dragão, que afetava o ouro dos anões de maneira enigmática, especialmente quando um dragão repousava sobre ele por longos períodos. Outra coisa que o ouro da montanha fez com Smaug foi tornar ele diferente de todos os outros dragões. No geral, os dragões possuíam escamas muito resistentes, mais duras do que armaduras, mas na parte inferior do corpo eles eram extremamente vulneráveis. Se eles tivessem escamas grossas pelo corpo inteiro, inclusive na parte de baixo, isso atrapalharia muito a sua locomoção e dificultaria até mesmo eles andarem. E Smaug não era uma exceção a essa regra, mas no caso de Smaug, uma coisa muito peculiar aconteceu. Como ele ficou tanto tempo deitado sobre o ouro e as pedras preciosas dos anões, esses tesouros acabaram cravando em sua barriga e formando uma espécie de armadura de pedras preciosas. Então ele se tornou um dragão diferente dos demais, possuindo uma proteção que nenhum outro dragão jamais possuiu antes, e pode ter certeza que ele se gabava muito por isso. Meus dentes são espadas, minhas garras são lanças. Durante o tempo em que Smaug permanecia adormecido na Montanha Solitária, o anão Thorin e a sua companhia buscavam desesperadamente recuperar o seu antigo lar.
E com a ajuda do mago Gandalf, em outubro de 2941 da Terceira Era, eles finalmente alcançaram as profundezas de Erebor, com o objetivo de se vingarem de Smaug e voltarem para sua casa. O hobbit Bilbo Bolseiro, o ladrão contratado para participar da expedição, entra na Montanha Solitária com coragem pela primeira vez e lá dentro ele se depara com o grande tesouro dos anões e com Smaug adormecido. Depois de recuperar o fôlego, Bilbo resolve sair dali imediatamente e para provar para os anões que ele havia de fato entrado no Salão do Tesouro e retornado com vida, ele agarrou uma grande taça de 2 alças e levou com ele para usar como prova. Mas Smaug começou a ter sonhos inquietos, digamos assim. E quando os anões viram a taça trazida por Bilbo, eles ficaram extremamente surpresos e felizes que ele tivesse conseguido acessar o Salão dos Tesouros e voltado vivo para contar a história. Mas a alegria logo se tornou pânico quando todos ouviram um estrondo ensurdecedor dentro da montanha. Era o dragão. O que foi isso? Terremoto? A causa da perturbação do sono de Smaug, como era de se esperar, foi a taça roubada. Bilbo tinha pensado que um dragão não teria muito uso para toda aquela riqueza e pegar apenas uma pequena taça não faria diferença. Mas o que o hobbit não sabia era que os dragões geralmente conhecem cada peça que eles possuem, especialmente depois de tê-las por tanto tempo. E Smaug não era uma exceção. Depois de um período de calmaria, Bilbo entra novamente na Montanha Solitária. Mas dessa vez, ele acabou despertando Smaug, que estava apenas cochilando. Então Bilbo e Smaug começam a conversar, e na tentativa de se vanglorizar diante do Hobbit e mostrar que ele era diferente de todos os outros dragões que já existiram, Smaug decidiu exibir suas escamas de pedras preciosas, dizendo que ele era protegido tanto em cima quanto embaixo, com escamas de ferro e ouro que nenhuma lâmina jamais poderia perfurar. Nenhuma espada pode perfurar! E Bilbo, apesar de ficar impressionado, notou uma área vulnerável no peito exposto. E internamente ele pensou: velho tolo, há um pedaço descoberto como um caracol fora da casca. E depois de ver isso, seu único pensamento foi escapar dali o mais rápido possível. Depois de fugir, Bilbo conta para Thorin e os outros anões sobre essa fraqueza de Smaug. Mas antes que eles pudessem agir, o dragão, furioso com essa invasão dos anões, voou em direção à cidade do lago, que ele culpava por abrigar os intrusos, e então ele ateou fogo em tudo e em todos. O ataque de Smaug à cidade foi devastador, mas um arqueiro chamado Bard, descendente dos senhores de Dale, soube da fraqueza do dragão através de um tordo, um pássaro mágico que tinha ouvido a conversa entre Bilbo e os anões. Quem é você que se coloca contra mim? Então, armado com uma flecha negra, uma herança da sua família, Bard mirou no ponto vulnerável de Smaug do lado esquerdo do peito e disparou. A flecha atingiu o alvo e Smaug caiu.
morto nas águas do Lago Comprido. Seu corpo em chamas iluminou a noite e o rugido da sua morte ecoou pelas montanhas, marcando o fim do último dos grandes dragões. A Pedra Arkin parece ser um tesouro muito importante para Thorin em O Hobbit. Did you find the Arkenstone? The dragon's coming! The Arkenstone! Did you find it? Nos filmes ela é mostrada como algo valioso e bonito, mas será que ela é realmente tudo isso? I am almost tempted to let you take it. Em O Hobbit, tanto no livro quanto nos filmes, a Pedra Arkin ganha bastante destaque. Nos filmes, parece que a missão para recuperar Erebor é mais sobre encontrar a pedra do que realmente retomar a Montanha Solitária. Também sugerem que com ela, Thorin teria autoridade para unir todos os clãs anões e liderar o ataque para recuperar Erebor. Mas apesar dessa importância, no livro a pedra só é mencionada na metade da história. Além disso, ela não aparece em O Silmarillion, nem no texto original e principal de O Senhor dos Anéis, apenas nos apêndices. Então, afinal, o que é essa pedra? Os anões da linhagem de Durin já tinham uma colônia na Montanha Solitária desde a Segunda Era, mas foi só na Terceira Era quando Thror, o avô de Thorin, chegou fugindo do Balrog de Moria, que Erebor se tornou um grande reino. Os anões cavaram fundo e encontraram muito ouro e pedras preciosas, mas a maior descoberta foi uma joia incrível, única no mundo, a Pedra Arkin. A pedra era grande, cheia de facetas brilhantes e emitia uma luz própria. Dependendo de como a luz batia nela, refletia cores diferentes, parecendo um arco-íris. Os anões a chamaram de o coração da montanha, e todos que a viam ficavam fascinados. A Pedra Arkin acabou se tornando uma herança dos reis anões da linhagem de Durin. Quando os anões deixaram Erebor e foram para as Montanhas Cinzentas, a pedra foi levada junto e ficou lá por algumas gerações. Mais tarde, quando os anões tiveram que fugir das Montanhas Cinzentas por causa dos dragões, eles voltaram para Erebor e levaram a Pedra Arkin de volta também. Nos filmes, essa parte da história foi cortada, e a pedra aparece como se tivesse ficado em Erebor o tempo todo. Mas o que os livros e os filmes concordam é que, quando Smaug tomou a montanha, a Pedra Arkin se perdeu no meio do tesouro do dragão. Anos depois, durante o evento de O Hobbit, Bilbo entra na caverna do dragão e, no meio da imensa pilha de ouro e joias, encontra a Pedra Arkin. Ele reconhece a joia por causa da descrição de Thorin e percebe que não poderia haver outra igual àquela no mundo. Ela brilha com uma luz própria e reflete várias cores, chamando a atenção de Bilbo. E é assim que a Pedra Arkin, um simples tesouro para alguns, se torna um símbolo de poder e obsessão para Thorin. No fim das contas, ela representa mais do que só riqueza. É um símbolo de realeza anã e do destino de Thorin como herdeiro de Erebor. Quando Bilbo olha para ela, ele fica sem fôlego. Os anões a cortaram e lapidaram há muito tempo, tornando ela ainda mais impressionante. Bilbo pega a pedra, mas não por um motivo nobre. A verdade é que naquele momento ele queria ficar com ela como parte do tesouro. Pois é, disso você não sabia, né?
Mesmo sabendo que o Thorin queria a Pedra Arquem e que era uma herança de família sem preço para ele, Bilbo decide escondê-la. Thorin deixa bem claro que quem a encontrar e não entregá-la sofrerá as consequências. Só quando a tensão entre os elfos, os humanos e os anões está prestes a explodir que Bilbo pensa em usar a pedra para tentar evitar uma guerra. Ele sabe que Thorin daria praticamente qualquer coisa para tê-la de volta. Tolkien não nos diz diretamente se a atitude de Bilbo foi certa ou errada, mas fica claro que no começo ele agiu por ganância. Depois ele quis evitar a batalha. No fim, a estratégia não adiantou, porque os anões já estavam prontos para lutar contra os elfos e os humanos quando uma ameaça ainda maior apareceu, um exército de goblins e wargs. Mesmo assim, a Pedra Arquem continuava sendo muito importante. Primeiro porque era extremamente valiosa. Thorin dizia que ela valia mais do que qualquer rio de ouro, e ninguém duvidava disso. Segundo porque ela era um símbolo de poder para os anões do povo de Durin. Não era uma relíquia tão antiga quanto a espada quebrada de Elendil, mas tinha um peso parecido. Era a joia do rei dos anões de Barba Longa. Para os anões, qualquer coisa que eles extraíssem da terra e trabalhassem com as próprias mãos era deles por direito, independente de leis ou acordos. Eu concordo com eles. E se alguém tomava algo assim deles, então a coisa ficava ainda mais séria. Mas a relação de Thorin com a Pedra Arquem não era só por causa da herança ou do valor. Ele ficou obcecado por ela, não porque precisava da pedra para provar que era rei. Isso já estava claro. O problema é que ele foi afetado pela chamada doença do dragão. Esse termo é usado para descrever quem fica obcecado por ouro e tesouros, principalmente os que já foram acumulados por um dragão. Tolkien não usa esse termo diretamente em O Hobbit, mas deixa claro o efeito que a riqueza de Smaug teve sobre Thorin. Bard, o arqueiro, até menciona que Thorin não percebeu o peso que um tesouro pode ter sobre quem o possui há muito tempo. Nos últimos dias que Thorin passou dentro da montanha, ele já não pensava só na Pedra Arquem. Seu olhar cobiçava muitas outras riquezas espalhadas pelo salão. Ele estava sendo consumido pelo desejo de possuir tudo aquilo. Tolkien não explica isso como um feitiço ou algo sobrenatural, mas fica claro que a obsessão por ouro e poder pode cegar até os mais nobres. E foi isso que aconteceu com Thorin. A Pedra Arquem e seu significado na história de Thorin, Escudo de Carvalho, são assuntos que sempre geram discussões entre os fãs de O Hobbit. Alguns até especulam que ela poderia ser uma das lendárias Silmarils, mas será que essa teoria faz sentido? As Silmarils são joias sagradas, criadas por Fëanor e abençoadas pelos Valar, contendo a luz das duas árvores de Valinor. Seu brilho era tão intenso que nenhuma criatura mortal poderia tocá-las sem ser queimada. Tolkien nunca sugere que a Pedra Arquem seja uma Silmaril, e nenhum personagem dentro da história faz essa conexão. Além disso, em uma carta de 1966, Tolkien afirma claramente que apenas uma Silmaril ainda é visível. Aqui está no céu com Eärendil, enquanto as outras duas permanecem perdidas no mar e nas profundezas da terra até o fim do mundo. Ou seja, por mais interessante que essa ideia seja, ela simplesmente não se sustenta. Mas isso não significa que a Pedra Arquem não tenha um significado profundo dentro da história. Ela não era apenas uma joia incrivelmente bela e valiosa. Era um símbolo da realeza dos anões de Durin. Assim como a espada Narsil representava a linhagem dos reis de Gondor, a Pedra Arquem legitimava Thorin como herdeiro do trono de Erebor.
Quando Bilbo a encontrou dentro da montanha, ele ficou hipnotizado por seu brilho e decidiu guardá-la para si, sem se dar conta do impacto que isso teria. Primeiro, o Bilbo esconde a pedra por puro desejo de posse, mas depois ele decide entregá-la a Bard para usá-la como moeda de negociação. Só que a doença do dragão já tinha consumido Thorin, tornando ele irracional e paranoico. Ele se recusa a ceder qualquer parte do tesouro e chega ao ponto de considerar o Bilbo um traidor. Mas o destino da Pedra Arquim é de certa forma poético. Depois da Batalha dos 5 Exércitos, Thorin, já à beira da morte, finalmente recobra sua lucidez e se reconcilia com Bilbo. Bard, que ficou com a joia, decide enterrar ela junto ao corpo de Thorin nas profundezas da Montanha Solitária. Assim, a Pedra Arquim retorna ao seu lugar de origem e os conflitos que ela causou chegam ao fim. No final das contas, diferente de artefatos como a Silmarils ou um anel, a Pedra Arquim não se tornou um objeto de desejo eterno, capaz de gerar guerras por gerações. Os anões decidiram deixar ela descansar com Thorin, um gesto de respeito e renúncia. No mundo de Tolkien, onde tantos tesouros amaldiçoados levam povos inteiros à ruína, essa escolha dos anões é uma demonstração da sua nobreza e honra. A joia do rei. Que direito tem de dá-la? É o meu 1/14 do tesouro. Como Bard, o arqueiro, conseguiu a flecha negra, a única capaz de derrotar o dragão Smaug? Quem é você que se coloca contra mim? Porque ela nunca errava o alvo, porque passou de geração em geração e porque caiu justamente nas mãos de Bard, um homem comum, no momento mais desesperador da Terra-média. Hoje você vai descobrir a história de Bard e os segredos por trás da queda do maior dragão de todos. Hoje vamos falar de um personagem muito importante, o homem que conseguiu derrotar o último grande dragão conhecido da Terra-média. Bard é um nome que pode ter vários significados. No nórdico antigo, pode estar ligado à palavra barba. Já em línguas celtas, pode significar algo como guardião ou poeta. Ele era descendente direto de Girion, o último senhor de Dale, que morreu quando Smaug atacou a cidade e tomou Erebor no ano 2770 da Terceira Era. A primeira aparição de Bard na história de O Hobbit acontece de forma rápida e em um momento decisivo. Ele surge durante o ataque de Smaug à Cidade do Lago, em 2941 da Terceira Era, enquanto a companhia de Thorin ainda estava em sua jornada. Antes disso, praticamente nada é dito sobre ele. Mesmo assim, sabemos que Bard era um homem alto, de aparência séria, cabelos escuros e um arqueiro extremamente habilidoso. Ele carregava consigo a flecha negra, uma flecha especial passada de geração em geração por sua família. Apesar de sua importância para a história e de sua linhagem nobre, Bard só aparece pouco antes do maior feito de sua vida: derrotar o dragão Smaug. Além de guerreiro, ele parecia ser um homem inteligente e atento, pois também conhecia a língua dos tordos, algo nada comum entre os homens. Não se sabe ao certo como ele se tornou capitão da Cidade do Lago ou quando conquistou esse posto. Também não é claro onde ele estava enquanto a companhia de Thorin permanecia na cidade.
Esses detalhes simplesmente não são explicados, nem mesmo o ano de nascimento de Bard é conhecido. Quando Smaug começou a destruir a cidade do lago, Bard não fugiu. Ele enfrentou o dragão com tudo o que tinha. Uma flecha após a outra foi disparada até que todas acabaram, restando apenas a flecha negra. Aquela flecha nunca havia falhado antes. Foi então que um tordo, que sabia sobre o ponto fraco de Smaug, informação descoberta por Bilbo, apareceu e revelou isso a Bard. Estrangeiro, disse o arqueiro da flecha negra. Eu te prometi até o fim. Você nunca me decepcionou. Sempre voltei a te encontrar. Recebi você do meu pai e ele dos tempos antigos. Se você realmente veio das forjas do verdadeiro rei sob a montanha, vá agora e não falhe. Com esse conhecimento e sua última flecha, ele realizou um feito histórico. Matou o maior dragão que ainda existia naqueles tempos. Depois da batalha, Bard conseguiu sobreviver, nadando entre os destroços da cidade destruída, e retornou ao seu povo. Como reconhecimento, os homens o proclamaram rei, algo que nem mesmo Girion havia sido em vida. Ainda assim, Bard mostrou humildade e respeito pela autoridade do mestre da cidade do lago, servindo ao seu lado até que chegasse o momento certo. Sabia-se que tanto Dale quanto Sgaroth precisariam ser reconstruídas, e para isso seriam necessárias riquezas vindas da montanha solitária, Erebor. Sem saber se Thorin e sua companhia estavam vivos ou mortos, Bard liderou seu povo rumo ao norte. No caminho, eles se uniram aos elfos que haviam acabado de chegar da Floresta das Trevas, todos seguindo em direção à montanha em busca de ouro. Felizmente, a companhia de Thorin ainda estava viva, porém Thorin havia mudado. Em pouco tempo, tornou-se duro, orgulhoso e tomado pela ganância. Ele se recusou a ouvir qualquer pedido de Bard para negociar. Mesmo com os homens de Sgaroth armados diante dos portões e os elfos ao lado de Bard, nada do que fosse dito parecia capaz de quebrar o orgulho de Thorin. A situação só piorou quando uma grande força de anões começou a chegar das Colinas de Ferro, prontos para ajudar Thorin a defender a montanha. Assim, Bard, os elfos e os homens logo se viram diante de um cenário perigoso, cercados, tensos e à beira de um grande conflito, tudo por causa da riqueza acumulada em Erebor. Mas Bard não estava sozinho. Ele acabou ganhando aliados inesperados. Um deles foi Bilbo, o Hobbit. Ao ouvir os pedidos de Bard e perceber que ele falava com boas intenções, Bilbo tomou uma decisão importante. Ele pegou a pedra Arkin, que havia sido retirada secretamente da montanha, a joia mais preciosa para Thorin, mais valiosa para ele do que qualquer ouro, e entregou a pedra nas mãos de Bard. Bilbo considerou a pedra Arkin como sendo sua parte do tesouro, sua 14ª parte, de acordo com o acordo feito no início da aventura. A ideia era simples. Bard poderia usar a pedra como moeda de troca para conseguir ouro suficiente e garantir a proteção e a reconstrução de seu povo. Gandalf também ficou ao lado de Bard nesse momento. Na história, fica claro que Bard, o homem que derrotou Smaug e foi reconhecido como rei por seu povo, tinha mais direito do que muitos à riqueza de Erebor. Ele não buscava ouro por ganância, mas para fazer o bem maior, algo que poucos ali realmente pareciam entender. Bard tentou usar a pedra Arkin para negociar com Thorin. Thorin fingiu aceitar o acordo.
mas por dentro se sentia profundamente traído por Bilbo. Ele esperava que com a chegada de Dain e dos anões das Colinas de Ferro não precisasse cumprir nenhuma promessa e pudesse recuperar a Pedra Arquem à força, se fosse necessário. Antes que qualquer acordo fosse realmente decidido, tudo mudou. Um novo perigo surgiu com a chegada de goblins, morcegos e wargs. A guerra se tornou inevitável. Mais uma vez, Bard assumiu a liderança de seus homens e lutou bravamente na Batalha dos 5 Exércitos. No final da batalha, Bard sobreviveu. Thorin, porém, foi gravemente ferido e acabou morrendo por causa dos ferimentos. Antes de falecer, Thorin reconheceu que havia seguido o caminho errado. Seu sucessor, o rei Dain, tomou uma decisão diferente e mais justa. Ele entregou a Bard uma grande parte da riqueza que caberia a Bilbo, além de ainda recompensar o próprio Hobbit com parte do tesouro. Com esse ouro, Bard e seu povo conseguiram reconstruir a Cidade do Lago, agora em um local mais alto e longe do corpo de Smaug. Além disso, o antigo Vale de Dale foi restaurado e ali Bard passou a governar como seu primeiro rei. Como gesto final de respeito, Bard colocou a Pedra Arquem sob o peito de Thorin, para que ele descansasse com ela para sempre. Bard também dividiu a riqueza de forma justa. Ele entregou uma parte ao antigo mestre da Cidade do Lago, que acabou fugindo para a floresta, onde mais tarde morreu. Depois disso, um novo mestre assumiu, sendo muito mais honesto e justo. Além disso, Bard presenteou Thranduil, o rei élfico, com as esmeraldas de Girion, um colar que havia pertencido aos seus antepassados, como forma de agradecimento pela ajuda dos elfos no momento em que seu povo mais precisou. 3 anos após a morte de Smaug, em 2944 da Terceira Era, Bard assumiu oficialmente o trono. Ele governou até o ano de 2977, quando morreu. Após sua morte, seu filho Bain se tornou rei. Bain governou bem, assim como seu filho Brand, que mais tarde liderou os povos livres durante a Guerra do Anel. Brand lutou contra os homens do leste e acabou morrendo ao lado de seu aliado, o rei Dain, na Batalha de Dale. Depois da derrota de Sauron no sul e da queda dos homens do leste, o filho de Brand, Bard II, bisneto de Bard, o matador de dragões, assumiu o governo já na Quarta Era. Apesar de toda a destruição e das guerras que atingiram Dale e a Cidade do Lago no fim da Terceira Era, Bard ficou marcado como um dos maiores líderes e arqueiros entre os homens do Norte. Foi sua coragem, sua força de vontade e seu coração justo que permitiram que o reino dos homens fosse reconstruído e permanecesse forte por muitos anos, sempre governado por seus descendentes de forma parecida. E assim chegamos ao fim da história de Bard, o arqueiro. Sua jornada mostra que não basta apenas ser forte ou ter boas intenções. É preciso equilíbrio, coragem e responsabilidade para fazer o melhor pelo próprio povo, exatamente como Bard fez. Ele apareceu, fez o que precisava ser feito e colocou o bem do seu povo acima de tudo. Como pretende desafiar a mim? Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. Siga o nosso canal na rede vizinha. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!